Logo após o período eleitoral de 2022, um dos assuntos mais comentados era o artigo 142. Tratava da garantia da lei e da ordem, conhecida como GLO. A leitura do artigo, eu vou fazer aqui com vocês. Acabou de ter uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre o caso. Já é o terceiro ministro do STF a decidir sobre a interpretação desse artigo e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Vem cá. O artigo 142 da Constituição ele diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, aqui, segundo a interpretação de juristas, como o próprio Ives Gandra Martins, ela poderia ser utilizada para garantir os poderes constitucionais. Quando houvesse um risco aos poderes constitucionais ou quando acontecesse um conflito entre os poderes constitucionais sobre a autoridade suprema do presidente da República, ele poderia utilizar as Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. Seria uma espécie de intervenção. Essa foi a interpretação que foi dada durante o período pós-eleitoral de 2022. Acontece que a própria Câmara dos Deputados já tem um projeto de lei para extinguir esse artigo e dizer que não existe um poder moderador das Forças Armadas. Ou seja, criou-se aqui com o entendimento da leitura do próprio artigo que existiria aqui uma possibilidade de, em caso de conflitos de poderes, das Forças Armadas atuarem. Acontece que não é bem assim, né? Segundo a interpretação do STF. A Câmara dos Deputados fez uma nota, na época, lá em 2020 ainda, né? E escreveu o seguinte: Câmara emite parecer esclarecendo que o artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar. Documento elaborado pela Secretaria-Geral da Mesa ressalta que a Constituição Federal não autoriza as Forças Armadas a abrirem conflitos entre os poderes. Isso aqui ainda aconteceu lá em 2020, para vocês verem que esse assunto é discorrido há muito tempo por vários juristas. E a Câmara falou, olha, não pode as Forças Armadas iniciarem aqui uma intervenção por conflitos entre os poderes. As Forças Armadas não podem, mas poderia ser iniciado pelo presidente, que é o Supremo? A dúvida ainda pairou no ar durante muito tempo, até que agora o STF resolveu abafar o problema, acabar com o problema. E estão julgando se o artigo 142 é de um poder moderador ou não. Flávio Dino vota contra o poder moderador militar e chama a ditadura de abominável. Segundo ele, tudo que vem dos militares é ditadura e é abominável. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que a ditadura militar de 1964 foi um período abominável da nossa história constitucional. E, segundo ele falou que a função dos militares é de serem subalternos, ou seja, serem mandados pelos outros poderes e nada mais do que isso. Várias pessoas fizeram comentários, né? A Pleno News fez a matéria. O capitão Alden, ele fez uma publicação aqui dizendo o seguinte: zero novidade. Onde já se viu um comunista votar a favor ou defender as Forças Armadas, só defende o Exército Vermelho deles. Mas, já que não existe um poder militar, e este não é moderador, então, por tabela, não houve um golpe em 1964. Agora existe um supremo poder acima dos outros poderes. Na visão do capitão Alden aqui, a própria decisão do Flávio Dino já desarticula tanto a existência de um golpe em 1964, quanto também a possibilidade de uma tentativa do golpe por possível tentativa de uso dos militares agora com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E a sua opinião? O que você acha? Você acha que os militares realmente poderiam
ter realizado ali uma moderação entre os poderes. Esse é o entendimento que muitos juristas levantaram à época. E agora, se é uma discussão que foi levantada, cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer se sim ou não. Outro ponto disso aqui é que também há a tentativa inquestionável de que tem uma PEC para eliminar o artigo 142, ou seja, a própria Constituição não ter mais esse artigo para não pairar dúvidas de que militares são meros subalternos dos poderes, ou seja, do Supremo, do poder do Executivo e também até do próprio Legislativo. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Inclusive, tem um questionamento aí sobre a subserviência, até travei a língua aqui, do Alexandre de Moraes, dos militares em relação ao Alexandre de Moraes, de terem que ficar perguntando quem eles podem ou não indicar como comandantes do Exército e que o Tomás Paiva teve que ter a bênção do STF para poder ser indicado. Isso aqui é uma matéria que foi divulgada no jornal O Globo. Qual que é o seu posicionamento? Os militares ainda te orgulham ou ainda não? Porque era uma das instituições mais respeitadas pela direita, sempre foi odiada pela esquerda, mas mais respeitadas pela direita de todos os tempos. Agora é uma instituição que, segundo se levanta nas pesquisas, ela é desprezada tanto pela direita agora quanto odiada pela esquerda. E o seu posicionamento sobre as forças militares, coloca no comentário que eu quero saber. Outro assunto que nós vamos comentar agora também é uma matéria do jornal Razão. Santa Catarina, onde o Bolsonaro está, foi escolhida para o maior evento conservador do mundo. A CEPAC Brasil, ainda em 2024, vai acontecer. E aí, a CEPAC é um evento que costuma contar com líderes fortes. Em dezembro aconteceu a CEPAC, contou com Donald Trump, com Milley, costuma contar com nomes muito importantes. Até o próprio Bukele esteve lá também. E pode ser que esses nomes confirmem presença posteriormente aqui também no evento no Brasil, né? Vai depender muito ainda de como que será as projeções até a data do evento. Olha só o que diz a matéria do jornal Razão, que é de Santa Catarina. Santa Catarina receberá o maior evento de conservadorismo do mundo. E são confirmadas palestras com os deputados Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, Ana Campanholo e Carol de Tone. O CEPAC 2024 será em Balneário Camboriú e está sendo articulado e organizado pelo advogado Guilherme Colombo, que é o esposo da Júlia Zanata. O CEPAC é reconhecido como o maior e mais influente encontro de conservadores do mundo. Desde sua criação em 1974, o CEPAC tem reunido líderes políticos, ativistas, pensadores, conservadores para debater questões fundamentais e promover os valores do conservadorismo. Este é um momento histórico para Santa Catarina, sendo a primeira vez que uma edição do CEPAC ocorrerá no estado catarinense. Agradeço a confiança do meu amigo Eduardo Bolsonaro em poder articular um evento tão importante e, através dele, contribuir para o fortalecimento do conservadorismo no Brasil e em Santa Catarina, é o que pontuou aqui o Dr. Guilherme. Então, assim, é um evento que vai incomodar muito a esquerda ao acontecer aqui no Brasil. Não se sabe se haverá algum empecilho, alguma barreira para que esse evento aconteça posteriormente, mas para quem é conservador é um grande evento, tá? E vai chamar bastante atenção. Pessoal, olha só. Ontem, em Santa Catarina, o Bolsonaro estava conversando com apoiadores, teve um trecho de uma gravação que viralizou nas redes sociais, onde o Bolsonaro fez críticas a pessoas do Nordeste que saem do Nordeste, vêm para o Sul para votar na esquerda. E aí foi recebido com muitas críticas a fala do ex-presidente Bolsonaro. Olha só o que ele falou aqui. É do Nordeste pra cá. Não daqui pra lá. Você vai vir aqui pra botar na esquerda? Fica lá, pô. Uma maravilha lá. Ele falou o seguinte, o áudio tá um pouco ruim aqui, ele falou, onde tá melhor, aqui ou lá? Os caras vêm de lá pra votar na esquerda aqui, se lá tá uma maravilha, fica lá. E aí, o Luiz Basque fez a publicação, o Bolsonaro gera polêmica, porque tem a migração no Nordeste para cá, para o Sul, e não daqui para lá, os caras vêm aqui para votar na esquerda, fica lá. E aí, com essa comentário, aconteceu muitas críticas ao Bolsonaro,
Já tem deputado da esquerda tentando acionar o Ministério Público para processar o Bolsonaro por xenofobia, falando que o Bolsonaro estava criticando o povo do Nordeste. E assim, o meu ponto de vista é que o Bolsonaro perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, tá? Nesse momento em que o Nordeste vem crescendo ali a objeção ao Lula, tem muita gente do Nordeste que vem fazendo um trabalho de oposição ao Lula, o Bolsonaro perdeu uma boa oportunidade aqui de ficar calado. Não seria um comentário interessante nesse momento. Provavelmente foi uma conversa com apoiadores aqui, que é alguém que gravou. Então, assim, nem todos que estão do lado do Bolsonaro são apoiadores, muitos, ou por concordar com as falas do Bolsonaro, publicaram, né? Fala que, desculpa aí, mas não é uma fala inteligente, nem de longe, tá? E perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, porque agora é um período de, caso ele não seja o candidato, de indicar para alguém. E aí, se teve um problema que o Bolsonaro teve e a imprensa militante soube aproveitar bem contra o Bolsonaro, foi justamente as falas do Bolsonaro. Então tem que tomar muito cuidado sobre o que ele fala. Acho que foi uma fala desnecessária, foi uma fala bem ruim o comentário do Bolsonaro. Como eu digo para vocês, não estou aqui para passar pano, estou aqui para ser honesto sobre os meus posicionamentos com vocês. Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado em relação ao Nordeste aqui, tá bom? Vamos lá. Outra questão que eu quero discutir com vocês, matéria do Conexão Política. Lula diz ser grave o impedimento de Corina na Venezuela, mas ignora que Bolsonaro está caçado no Brasil. Enfim, Lula, depois de muito tempo, e até chamou atenção, né, porque ignora fielmente o que acontece na Venezuela, mas resolveu comentar, depois que todo mundo pressionou ele, e só falou porque o Macron pressionou ele, e assim, o Lula, não sei se foi inocência, não sei qual foi a do Lula, tá? Trouxe o Macron aqui, fez um entreguismo, Macron deitou e rolou, fez juras de amor ao Lula, com direito até de álbum de casamento, né? O que foram os memes aí do momento, né? Um ensaio fotográfico meio estranho, tá? Vamos ser sinceros que foi um ensaio fotográfico muito estranho. E aí foi pressionado pelo Macron e entrou em conflito mais uma vez com o seu aliado venezuelano, que é o ditador Nicolás Maduro, e aí tá apanhando de uma ala mais radical da esquerda, tá apanhando o Maduro, que exigiu uma reunião para que o Lula esclareça o porquê que ele foi falar aquilo. Ou seja, quem manda na história é o Maduro que manda no Lula? A hora que os embaixadores do Itamaraty, os diplomatas do Itamaraty falaram que vem com preocupação, a Venezuela chamou o Brasil de intrometido. Ou seja, o cara pensa que manda e desmanda no mundo. E aí o Lula, que fica se alinhando com esse tipo de gente, fica com medo de saber o que pode ou não pode falar. Foi feito literalmente trouxa pelo Macron, que acabou causando um conflito com a Venezuela. E por que eu estou criticando? Não estou criticando a fala do Lula em relação à Venezuela. Essa deveria ser a postura do Lula de sempre. E nunca foi. Nunca foi. Ninguém está acreditando que o Lula realmente vai acabar a lua de mel com a Venezuela. Talvez ele só ficou enamorado pelo Macron, né? Mas ainda continua passando o pano. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. O Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro não pode concorrer. E não é por crime. Se fosse por corrupção, é lógico que deveria estar inelegível mesmo. Se tivesse um mensalão, um petrolão, um propinoduto, fundos de pensão, desfalque na Petrobras, se tivesse isso, tinha que estar longe de qualquer pleito eleitoral mesmo. Mas nem o Lula, com tudo isso nas costas, não está fora. Bolsonaro, por causa de uma reunião em embaixada e por causa de um evento de 7 de setembro, está inelegível? Ah, senhores, é de se abrir o olho, né? E começar a perceber muito bem que o Brasil cada vez se alinha mais e mais ideologicamente com ditaduras mundo afora. E ainda, para encerrar aqui, já falei dessa matéria com vocês, mas está dando muita repercussão, até porque foi final de semana, né? Hoje, na segunda-feira, que o pessoal vem repercutir isso. Matéria do Estadão. O PT assina acordo com o Partido Comunista de Cuba e Gleisi diz buscar meios para o Brasil ajudar o país. Ou seja, como que o Brasil vai ajudar mais Cuba?
Vamos lembrar dos empréstimos não é mi, não, tá? É bilionários que o Brasil fez para Cuba e nunca recebeu. E agora, em vez de resolver o problema, tá tentando ajudar ainda mais a ditadura cubana. É com esse tipo de gente que o PT se alinha. E o pior de tudo é que aqui as universidades estão protestando contra o PT porque não tem dinheiro, reduziu recursos, a segurança pública está um caos, a economia está um caos, mas a preocupação deles é fazer o quê? É procurar ajudar os amigos ditadores. Quem fez a publicação foi o senador Carlos Portinho, que criticou a Gleisi Hoffmann aqui, e escreveu o seguinte: como diz o ditado, diga-me com quem andas que te direi quem és. Fiquei curioso para saber se eles falaram sobre os 600 milhões de dólares, ou seja, cerca de 3 bilhões de reais que foram emprestados a Cuba nas gestões passadas do PT e que nunca foram pagos. Será que tiveram coragem de cobrar? Não, foram lá oferecer mais ajuda e mais dinheiro do babaca pagador de impostos aqui desse Brasil. É, infelizmente, a realidade triste e dolorosa do nosso país hoje. E aqui no Brasil, qual é o efeito Lula? É esse efeito aqui. Matéria da revista Oeste. Além de termos um prejuízo gigantesco dos últimos 28 anos, o mês de fevereiro foi um dos maiores rombos da história. Eis aqui, lucro das principais estatais caiu 24% no primeiro ano do governo Lula. Quem imaginava algo diferente, né? O rendimento das principais estatais federais registrou uma queda de 24% no primeiro ano do governo Lula. Em 2023, a Petrobras, Banco do Brasil e de Desenvolvimento do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal e Correio tiveram um lucro líquido somado de 182 bilhões. O desempenho negativo do governo petista foi puxado principalmente pela queda dos resultados da Petrobras. A estaleira apresentou uma baixa de 33% nos lucros em relação a 2022. Quem diria, né? Assim, é muita inocência pensar que colocar gente política, um bando de político nos cargos, que não sabem nem que cor que é o petróleo, não tem noção nenhuma, tomar conta da Petrobras ia dar prejuízo. Quem diria que colocar um bando de político que não tem conhecimento técnico nenhum sobre os assuntos das estatais ia dar prejuízo nas estatais, não é? É mais ou menos você pegar uma empresa, vamos fazer aqui um exemplo, você tem uma padaria, de repente você pega essa padaria, né? Troca o dono da padaria, acabou de entrar um novo dono na padaria, de repente ele tem um amigo, um primo e um vizinho que ajudaram ele em momentos anteriores à vida dele, aí ele pega e a gerente ele troca por um amigo dele que trabalha de pedreiro, vai ser o gerente da padaria. E aí, ele vai pegar o padeiro que fabrica os pães e vai colocar ali uma faxineira para começar a fazer os pães. E aí, todos porque são amigos. E aí, ele vem com a cereja do bolo. A menina que ficava no caixa, que fazia todo o controle de gestão, ele vai colocar um colega dele, ex-presidiário, que tem a fama de roubar coisas dos outros. Você acha que essa padaria vai dar certo? Pois é. Essa padaria que não tem sonho, né? Chama Brasil. É o que está acontecendo hoje. E você acha que algum estatal pode dar certo dessa forma? Nem sonhando, né? Nem no sonho, tá certo? Então, é o retrato do Brasil hoje em dia. E aí, o que me chama a atenção e muito é que algumas situações, algumas alianças parecem improváveis, mas vem acontecendo. Teve um racha dentro do próprio agronegócio. Agronegócio que é chamado pelo Lula de fascista, que o Lula ofende, ataca o agro o tempo todo, ele e os seus companheiros, né? Como diz a ministra Marina, o ogronegócio, né? E o que acontece? Matéria do Poder 360, agro racha e ala busca aproximação com o governo Lula. Não sei como. O setor do agronegócio está dividido, enquanto o grupo político que representa os produtores rurais que exportam quer distância do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os grupos produtores mesmo, que fazem exportação, querem distância do Lula do PT. Outra ala levantou bandeira branca. Há um movimento de aproximação em curso por congressistas ligados ao segmento de bioenergia, que inclui as usinas de etanol e biodiesel.
Essas, a agroindústria tem interesse em aprovar rapidamente e sem alterações o projeto de lei 528, conhecido como combustível do futuro. O texto, que já passou pela Câmara, cria um novo marco regulatório para os biocombustíveis, incluindo o aumento do percentual de mistura de etanol na gasolina, biodiesel e óleo diesel. E aí, o pior de tudo é que você vê que essa ala de biocombustíveis vão ferrar ainda mais o brasileiro, colocando mais álcool, mais água na gasolina e ferrando os carros brasileiros ainda mais do que a gente tem, né? E aí, para fechar com chave de ouro, o delegado Caveira, que é deputado, ele fez uma publicação aqui que compensa a gente analisar como o pessoal do agro é tratado. É o seguinte, um produtor de milho, ele fez a plantação, por não ter cumprido a devida licença, tomou uma multa de quase R$1 milhão. Escuta só aqui, esse trecho aqui. Estou aqui recebendo as notificações que me foram dadas pela SEMAS a respeito da minha atividade aqui no Marajó, a produção de arroz. Está aí os companheiros da SEMAS. E eles estão me dando multa, a questão do combustível, que estão apreendendo combustível por falta de licença do tanque, se bem que tem a dos bombeiros e tal e coisa. Então também uma multa de mais de 200 mil reais, que seria o uso do rio sem licença, e outra embargando a nossa atividade por falta de licença também. Quanto é que seria a multa da terceira aí, uma dúvida? Só ver a total da multa. Olha, a atividade de risicultura associada à bovinocultura e plantação de milho e outros cultivos sem licença. O valor dessa multa, que implica toda a sua construção, é R$ 825.750. Sim. Nesse meio tempo, a propriedade está embargada. Está embargada. Não pode se fazer nada. A sua atividade está embargada. Tá. A sua atividade está interditada, sem licença, entendeu? Tá. Então, por exemplo, lá os funcionários que eu tenho que ir lá agora, nesse instante, o que eu faço com eles? Dou as contas? Se não acha que não consegue a licença, a atividade não pode ser desenvolvida. E, por exemplo, a questão dos meus fornecedores que eu tenho que pagar e eu preciso plantar para poder pagar as contas, inclusive e principalmente os impostos do governo federal e do governo do estado do Pará. Como que eu faço? Não, o senhor fecha, o senhor tem que dar uma solução para mim, ué. O senhor tem que dar uma solução. O senhor está determinando que o plantio de agricultura no estado do Marajó está proibido. Na sua fazenda está. Então tá, é isso que eu queria ouvir. Muito obrigado. Um país desse não tem como dar certo, tá? Um país desse é um país que chega a dar nojo de ver como é tratado o produtor, como é tratado quem produz, né? E aí, uma pessoa que não tem noção nenhuma de nada, tá fechado e que se dane, o problema é seu. Pois é, difícil tudo isso. Parabéns para essa ala do agro que está apoiando isso aí, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.